ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, quinta-feira, 7 de maio de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Muito boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde para você que está de rádio ligado no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando para você nesta quinta-feira. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Dia de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens e não há previsão de chuvas para hoje. A mínima de 18 com a máxima de 26. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando para você nesta tarde de quinta-feira, agradecendo aí a sua companhia, sintonia e audiência. Vamos juntos por aqui. Tem muita informação no seu rádio a partir de agora, muito conteúdo importante pra gente trazer para você, é claro. E você participa aí no nosso WhatsApp, né? Manda para cá a sua mensagem, a sua reclamação, a sua denúncia, 7734441043. Samuel Tadeu e ouvintes, estamos apenas começando as nossas pautas de hoje. Daqui a pouquinho a gente tem hoje uma entrevista por aqui, né, com o deputado estadual Vitor Bonfim. Na realidade, essa entrevista foi concedida ontem, né, ao jornalista Mário Kertz, né, aí da Rádio Metrópole, e a gente vai estar trazendo daqui a pouquinho, portanto, aqui na íntegra, né, na íntegra, essa entrevista aí com o deputado estadual Vitor Bonfim, tá bom? Agora 12:07, vamos começando as nossas pautas falando o seguinte: homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Tanque Novo. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial, prendeu em flagrante um homem de 37 anos suspeito da prática de crime de estupro de vulnerável na terça-feira, dia 5, na Feira Livre de Tanque Novo. A vítima é uma criança de 11 anos. Segundo a ocorrência, a criança estava no local acompanhada da mãe quando o investigado se aproximou repentinamente e praticou o abuso. A ação foi presenciada pela genitora da vítima e por populares que estavam nas proximidades, causando imediata reação das pessoas. O suspeito foi contido no local até a chegada da equipe da Polícia Civil, que realizou a abordagem e efetuou a prisão em flagrante. Após a diligência, o homem foi encaminhado à unidade policial, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ele segue custodiado à disposição da Justiça. As investigações continuam para o completo esclarecimento dos fatos. Sobre o caso, o delegado substituto da Delegacia Territorial de Tanque Novo, Clécio Magalhães Chaves, informou que o procedimento tramita sob sigilo em razão de envolver criança, garantindo a preservação da identidade e da integridade da vítima, conforme previsto na legislação vigente. Situação lamentável, né? Então, portanto, esse camarada preso aí na última terça-feira, lá em Tanque Novo, né? Rapaz, acusado então de estupro de vulnerável. Olha, acusado não, foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, né? Esse sacana aí, espero que agora ele responda aí perante a justiça pelo crime, viu? 12:09. Gente, Samuel Tadeu e ouvintes, a gente vai trazer uma informação agora que é sobre Livramento de Nossa Senhora. Lembra do empréstimo de 100 milhões aprovado pela Câmara? Pois é, o Ministério Público recomendou a suspensão deste empréstimo da Prefeitura, viu? A primeira Promotoria de Justiça de Livramento de Nossa Senhora recomendou aí que a prefeita Joanina Batista Silva Moraes Sampaio suspenda qualquer ato de execução da Lei Municipal número 1598/2026, que autoriza a contratação de operação de crédito de até 100 milhões de reais junto à Caixa Econômica Federal por meio do programa Finisa. A recomendação foi assinada pela promotora Ana Luísa Silveira de Oliveira, após representação complementar apresentada aí pelos vereadores Ronilton Carneiro Alves e João Batista Pereira dos Santos, protocolada dia 29 de abril de 2026.
De acordo com o Ministério Público da Bahia, a operação de crédito apresenta possíveis irregularidades formais e riscos ao patrimônio público municipal. Entre os pontos destacados pela promotoria está a suposta desnecessidade do empréstimo. O MP afirma que o município gastou pelo menos 5.555.000 reais com cachês artísticos no São João de 2025 para a contratação de 27 atrações, além de já ter anunciado uma festa de igual magnitude para o São João do Amor 2026. Para o órgão, isso demonstra capacidade financeira do município com recursos próprios, contrariando a justificativa de crise fiscal. A recomendação também aponta vícios formais na aprovação da Lei número 1598/2026, sancionada em 29 de abril de 2026. Segundo o MP, não foram apresentados documentos como demonstração de compatibilidade com o Plano Plurial, o PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, a LOA, além de estimativa de impacto orçamentário financeiro, certidão de enquadramento nos limites de endividamento do Senado e demonstrativo de capacidade de pagamento, o CAPAG. Outro ponto questionado é a ausência de detalhamento sobre a destinação dos recursos. Conforme a promotoria, a lei municipal menciona apenas categorias genéricas como pavimentação e saneamento, sem indicar ruas, bairros, custos ou cronograma das obras, situação classificada pelo órgão como um cheque em branco, entre aspas. O Ministério Público também alertou para risco grave de patrimônio público grave ao patrimônio público devido à possibilidade de vinculação de receitas ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e do ICMS como garantia da operação. Segundo a recomendação, eventual inadimplência poderia comprometer pagamento de servidores, aplicação mínima em saúde e educação e a manutenção de serviços essenciais. A promotoria ainda citou suposta supressão do debate democrático, afirmando que a mesa diretora da Câmara de Vereadores indeferiu o requerimento número 01/2026, protocolado em 16 de abril, que solicitava a realização de audiência pública para discussão do projeto. Na recomendação, o Ministério Público determinou que a prefeita se abstenha de assinar contrato, convênio ou qualquer outro ato relacionado à execução da lei até a conclusão da apuração. Também foi solicitado que a gestora informe no prazo de 5 dias se acatará a recomendação e apresente informações sobre as tratativas com a Caixa Econômica Federal, além de documentos como receita corrente líquida, dívida consolidada líquida e avaliação do CAPAG, do CAPAG. Sobre a Câmara Municipal, o Ministério Público requisitou o envio também em 5 dias de cópias dos pareceres das comissões, atas das sessões com votação nominal e do requerimento número 01/2026. Segundo a promotoria, caso a recomendação não seja cumprida ou o contrato seja assinado antes do prazo estabelecido, poderá ser ajuizada a ação civil pública com pedido de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do ato, além de eventual ação de improbidade administrativa contra os responsáveis. A recomendação permanecerá válida até o encerramento da notícia de fato e será encaminhada à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, o TCMBA, e ao CAOPAN, além de ser divulgada nos canais oficiais da promotoria. Algumas pessoas que leram essa notícia, que está lá no site da Rádio Portal Sudoeste.com.br, inclusive, já vi comentários de suspendeu e tal, não sei o que, barrou o empréstimo, nada disso. Houve uma recomendação do Ministério Público, não tem nada barrado, o Ministério Público não barrou nada e tal, ele apenas orientou que seja suspenso, que esse contrato não seja assinado, né? Seria um contrato reformalizado, no caso. Na verdade, não. Na verdade, ele entende que esse empréstimo ele não é necessário, visto que os gastos que estão sendo realizados com os festejos juninos mostra que o município tem capacidade, sim, tem recurso. Então, ela entende que esse empréstimo ele é desnecessário, não tem necessidade. Ela entende que é preciso, não tem necessidade de fazer esse empréstimo, de assinar esse empréstimo, né? Apesar de ter sido aprovado aí pela Câmara. Então tá aí.
Então, vários são os motivos que estão aqui especificando, né? Entre não ter ouvido a sociedade na Câmara Municipal, aquela coisa toda, enfim, diversos outros fatores, não ter deixado claro quais são os bairros, quais serão os locais que seriam beneficiados, enfim, uma pancada de coisa aí. Essa recomendação sendo feita aí pela Promotoria de Livramento de Nossa Senhora. Lembrando, viu, gente, mais uma vez, o Ministério determinando que a prefeita abstenha de assinar esse contrato, né? Convênio qualquer outro relacionado à execução da lei e até a conclusão da apuração, ou seja, vai fazer uma apuração melhor sobre tudo isso e tal, aquela coisa toda, mas a recomendação, né? Aqui, ó, caso a recomendação não seja cumprida ou o contrato seja assinado antes do prazo estabelecido, poderá ser ajuizada a ação civil pública com pedido de tutela de urgência para suspensão de efeitos do ato, além de eventual ação de improbidade administrativa contra os responsáveis. Então, é uma recomendação do Ministério Público, lembrando que daqui a pouquinho, se der tempo, a gente vai falar lá no município de Barra, lá no oeste da Bahia, houve uma recomendação do Ministério Público também, eu vou ver direitinho se eu já consigo localizar aqui. Essa recomendação lá no município de Barra seria a respeito de uma seleção para professores, né? E o município suspendeu esse processo seletivo lá, né? Destinado à contratação de professores após essa recomendação do Ministério Público. Então é só uma recomendação. Agora, se o município vai atender essa recomendação ou se não, aí é outros 500, enfim, vamos seguir acompanhando aí, portanto, o desfecho. Aí algumas pessoas perguntam aí aquele dinheiro que vem para fazer os festejos. É porque é o seguinte, Samuel, vamos lá. Aqui, o pessoal até questiona muito isso. Mas o recurso vem para festas, não vem para outra coisa. E a prefeita faz o quê? Tudo bem. Só que, vejamos, é uma análise minha. Eu não entendo, eu não sou secretário de cultura, eu não entendo, não sou político, eu não entendo de nada disso. Mas o pouco que a gente entende sobre os assuntos, sobre as festas e tal, você acha que vem recurso para poder realizar tanto, vem esse recurso todo para realizar essas festas? Por exemplo, o Livramento hoje tem 2 meses de festa, né? Será que vem recurso para os 2 meses de festa? Analisa só. Então, assim, querendo ou não, vem um recurso, mas não acho que venha esse recurso todo, né? Querendo ou não, sai dinheiro, acredito, do caixa da prefeitura, entendeu? Então, de alguma forma alguma banda deve ser contratada, exatamente, com recursos próprios, né? Então, eu acredito que o Ministério Público deve estar indo mais ou menos por essa linha aí, entendeu? Então, vamos aguardar. Acredito, a gente não sabe também, talvez, né? Possa ser que a gestão, a administração vai procurar instâncias superiores para poder direito a recurso, né? Exatamente, né? Ou mesmo aguardar aí um prazo para ver as apurações melhor aí, enfim, eu acredito que novos desfechos terão, quando tem aí essa questão que é uma recomendação, não é um liminar suspendendo, é uma recomendação, mas a gente aguarda, porque se fosse um liminar, acredito que seria da justiça, né? Enfim, mas a gente aguarda aí novos desfechos aí, tanto de um lado como do outro, né? Tanto na gestão como também aí da Promotoria Pública aqui de Livramento de Nossa Senhora, certinho? Aí essa recomendação. Samuel, vamos para a primeira parte aí dessa entrevista concedida ontem pelo deputado estadual Vitor Bonfim, né? Ao jornalista Mário Kertz, lá da Rádio Metrópole. Muito assunto importante foi comentado sobre eles lá e a gente acompanha a partir de agora. Vamos ouvir. Eu vou ter o prazer agora de conversar com um jovem político, deputado estadual, já foi vereador em Guanambi, o pai dele, conhecido deputado estadual João Bonfim, Vitor Bonfim. Tudo bem com você? Um prazer receber você aqui. Tudo bem com você? Bom dia, doutor Mário. Tudo ótimo. É um prazer estar aqui contigo. Uma alegria imensa participar aqui do seu programa na Rádio Metrópole. Você começou na política, que a sua família influenciou, seu pai, da política e tudo. Como é que é essa história sua? Doutor Mário, a gente que tem um carinho, uma admiração, um respeito pela família, pelos pais, a gente termina sendo influenciado, não tem jeito, né? E, obviamente, meu pai, sendo deputado estadual por quase 20 anos, né? Terminou influenciando nessa escolha e você termina convivendo de perto, né? Participando das coisas. Sempre gostei de estar ao lado dele, de frequentar as reuniões políticas, de viajar para o interior, de participar dos movimentos, de estar lá na Assembleia, vivenciando aquele ambiente das discussões, de ver ali como é que funcionava o parlamento baiano. Isso influenciou muito na minha escolha
de vida, até no curso que eu escolhi. Eu sou formado em Direito, sou advogado, né? Então, participando ali sentadinho, vendo aquelas discussões do parlamento, discutindo sobre as leis, terminou me influenciando bastante, né? E vendo a força e a importância que a política tem na vida das pessoas, que é o grande instrumento de transformação, né? Então, sem dúvida nenhuma, teve essa influência gigantesca na minha vida. Você nasceu em Botirama, mas foi vereador de Guanambi. Você tinha mudado de residência, família? Como é que é essa história? Não, meu pai foi gerente do Banco do Brasil. Ele entrou no Banco do Brasil aos 18 anos de idade e permaneceu no banco até ir para o Tribunal de Contas do Estado em 2014. Então, o Banco do Brasil, nessa época, lá nos anos 80, ele mudava com frequência os gerentes de agência, né? Ele ia promovendo o gerente para agências cada vez maiores. Então, quando eu nasci, ele estava no Banco do Brasil em Ibotirama, ele trabalhava em Ibotirama. E por conta disso, nós tivemos a oportunidade de morar em diversos municípios ali da nossa região. Botuporã, Bom Jesus da Lapa, Santana, Guanambi, Riacho de Santana, Candiba. A gente tinha uma vida um pouco de cigano, né? Porque o banco terminava de 2 em 2 anos no máximo, mudando ele de agência, e a gente ia junto, né? Todos nós. Sua experiência como vereador em Guanambi, a terra onde meu querido amigo Nilo Coelho sempre foi forte, inclusive foi prefeito várias vezes. Como era? Você foi vereador, ele era... Prefeito. Minha primeira eleição de Você vereador. era oposição ou apoiava? Fui oposição. No meu primeiro mandato como vereador, eu fui oposição a Nilo Coelho. Foi uma experiência extremamente importante. A Câmara de Vereadores serviu de base para o resto da minha trajetória política, né? E foi um período de muito aprendizado, de muita dificuldade, até porque nesta época lá em Guanambi a Câmara de Vereadores só tinha 3 vereadores de oposição, eu e mais 2. E nós estávamos sempre ali buscando ajudar o município, fazendo emendas, aperfeiçoando as propostas legislativas que chegavam, e não tinha maiores dificuldades em conviver com o prefeito Nilo Coelho, não. Apesar de ser oposição, sempre tinha uma relação muito respeitosa por parte dele, né? E todas as propostas que eu apresentava como vereador, tive a oportunidade de sentar, discutir, conversar com ele, e o que ele entendia que tinha razoabilidade, ele sempre incorporou ao plano lá de governo dele, e apesar de ser oposição, como eu disse, consegui conviver com harmonia com ele durante esses 4 anos que ele passou à frente da prefeitura, né? Porque logo depois ele renunciou à prefeitura de Guanambi para ser candidato a vice-governador de Paulo Souto. De Valdir Pires. Não, de Paulo, é verdade. Pela segunda vez, né? A primeira vez lá em Valdir Pires na década de 80 e 86. E agora, mais recentemente, em 2010, ele renuncia novamente à prefeitura. Agora é melhor nós estamos conversando aqui com o deputado estadual Vitor Bonfim, governo ou oposição, o que é que você acha? No legislativo. Primeiro na Câmara, depois a gente chega na Assembleia. É melhor ser governo, porque você consegue realmente influenciar diretamente na tramitação das matérias legislativas. A Câmara de Vereadores, ela tem uma importância gigantesca, às vezes as pessoas não conseguem compreender isso diretamente, né? O que é aprovado na Câmara de Vereadores afeta diretamente a vida das pessoas, muda e interfere diretamente na vida das pessoas, seja para bom ou seja para ruim. É um IPTU que você aumenta, é uma taxa de lixo, é uma taxa de iluminação, é uma lei de ordenamento urbano que vai direcionar o crescimento da cidade, é o transporte público. Então, quando você está na maioria, você tem uma possibilidade maior de conseguir influir positivamente, né? Porque quando você está na oposição é muito mais difícil que a sua ideia, que a sua proposta consiga prosperar. E vou lembrar aqui um episódio que aconteceu comigo lá na Câmara de Vereadores de Guanambi. Eu fiz
uma emenda na lei que estava tramitando para corrigir um erro de português que estava na lei, e eu não conseguia aprovar porque eu era oposição. Ótimo exemplo. Eu era oposição. Aí então, você... a maioria derrotou minha proposta porque eu era oposição, simples assim. Agora, política também de cidade, eu concordo com você, eu fui prefeito, é completamente diferente. E cidade do interior, então, deve ser mais ainda, né? Porque ali você está de junto de todo mundo, né? Você vê todo mundo, você é visto por todo mundo. E aí você vem ser deputado estadual. Que ano você foi? Eu me elegi deputado estadual em 2014, né? Me elegi vereador em 2008, a primeira vez, fui reeleito em 2012 e no segundo mandato, no meio do segundo mandato de vereador em 2014, me elegi deputado estadual. No PDT, à época. Sim. E agora me fale. Assembleia Legislativa é diferente da Câmara. Você não está tão perto, nenhum projeto que você faz vai mexer ali no IPTU, na rua, nada disso. Como é que é para você a Assembleia? Realmente eu senti essa diferença quando cheguei na Assembleia Legislativa, né? Apesar de ter já a experiência, a vivência na casa, por estar ali ao lado de João Bonfim no período que ele passou na Assembleia Legislativa, mas... João Bonfim, seu pai, rapaz. Exato. O ex-deputado João Bonfim, conselheiro do Tribunal de Contas atualmente. Eu sei. E realmente é um choque quando você faz essa mudança. Mas a nossa Constituição Federal, lá de 88, ela terminou reduzindo a competência legislativa da Assembleia, né? Ficou a Câmara de Vereadores com bastante poder, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado com bastante poder, e as Assembleias Legislativas terminaram ficando aí no meio, espremida entre a Câmara de Vereadores e o Congresso Nacional. Mas, de toda sorte, a gente conseguiu ter um foco de atuação lá dentro da CCJ, da Comissão de Finanças e Orçamento. Essa parte, né, legislativa eu gosto muito. E também, como deputado, você tem as suas emendas. Você consegue indicar no orçamento do Estado verbas para que obras possam ser realizadas, para que entregas possam ser feitas, né? Então isso é bastante positivo. Aqui no Estado da Bahia a gente tem 1% da receita corrente líquida que vai para a Assembleia, e os deputados estaduais, os 63 deputados estaduais podem fazer essas indicações, né? Respeitado aí o percentual de saúde, educação, e uma parte é livre para poder você indicar para onde para qualquer setor que você entende que precisa, né? Então, assim, essa missão nova na Assembleia Legislativa, no primeiro momento, quando você vem da Câmara, né, sabendo a força que o mandato de vereador tem sobretudo na elaboração de leis, a gente sente realmente um pouquinho dessa diferença. Quando você chegou na Assembleia, quem era o governador? Eu cheguei com o governador Rui Costa, no primeiro mandato do governador Rui Costa. E como era? Você tinha contato com ele? Tive uma relação muito boa com o governador Rui Costa, né? Tanto é que no meu primeiro mandato, logo na sequência, eu fui convidado para ser secretário de Agricultura do Estado, né? De 2015 até 2018, trabalhei com o governador Rui Costa na Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia. E como foi sua experiência? E você aí tem agora... Você sai do Legislativo, Guanambi, Legislativo da Bahia, e vai para o Executivo. E aí? É melhor? Você sentiu mais possibilidade de realizar coisas? Como é que foi? Você, no Executivo, tem uma possibilidade maior realmente de realização, né? Na Assembleia e no mandato parlamentar, você fica limitado às suas ações dentro dali da sua emenda parlamentar, onde você indica, e fora disso você tem que ter uma boa articulação política para poder conseguir influir no andamento e sugestionar, levar as ideias positivas dentro do governo do Estado. Quando você está sentado na cadeira de secretário, é óbvio que junto com o governador, seguindo as diretrizes que o governador
tem na sua gestão, você consegue realizar muito mais, né? Foi um período de bastante aprendizado, não tinha nenhuma experiência no executivo, contei com essa confiança do governador Rui Costa, né, de colocar à frente da Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia um jovem de 30 e poucos anos. À época, a secretaria centenária, uma das secretarias mais antigas do estado da Bahia e do Brasil também, a SEAGRE, que tem um peso importante para a economia baiana. 25% do PIB baiano vem do setor agrícola, da pecuária, da agricultura. Então, a gente conseguiu dar uma reformulada na SEAGRE, porque nesse mesmo período foi criada a SDR, né? A Secretaria de Desenvolvimento Rural, que o Rui Costa escolheu para ser secretário, Jerônimo Rodrigues. Então, eu estava na SEAGRE e Jerônimo Rodrigues na SDR. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Então tá aí, né? Então tá aí, esse foi o primeiro bloco, a primeira parte dessa entrevista, a gente dividiu em duas partes, daqui a pouquinho a gente executa a segunda parte para você. E vou te falar um negócio, tem pergunta polêmica daqui a pouquinho, viu? Tem pergunta polêmica, mas o deputado não titubia, né? Ele vai lá, responde e tal, pronto, acabou. Eu vou te falar a verdade, um bate-papo muito bacana ontem feito aí pelo deputado Vitor Bonfim com o jornalista Mário Kertz, né? Um dos grandes jornalistas aí da Bahia hoje, eles fazendo esse bate-papo ontem aí, portanto, lá na Rádio Metrópole. Vamos aí pra segunda parte, né? Dessa entrevista aí concedida ontem pelo deputado estadual Vitor Bonfim ao jornalista Mário Kertz lá na Rádio Metrópole. Vamos acompanhar. Agora, Vitor, rapaz, interessante. Mas aí você volta para a Assembleia. Precisa. Mas peraí. Aí você volta para a Assembleia. E a Assembleia hoje, inclusive, tenho sido crítico disso. Nada pessoal contra ninguém, absolutamente. Mas eu acho que eu não vejo uma participação da Assembleia nos grandes problemas, seja do Brasil ou da Bahia, não vejo. Você vê pouca participação, poucas sessões, uma quantidade enorme de homenagem, medalha, que todo mundo indica, e há um consenso, isso eu entendo também, de um deputado que indica, os outros todos aprovam, sempre por unanimidade. É um acordo de cavalheiros e damas. Mas aí a Assembleia aqui tem um custo alto, né? Um orçamento de 1,1 bilhão por ano. Eu não sinto, pode ser que minha sensação seja errada, eu não sinto dizer assim, a Assembleia é um lugar importante. Eu fui secretário de planejamento na ditadura militar. Eu tinha 26 anos. E eu cansei, Vitor, de ir na Assembleia, porque o governador mandava um projeto, os deputados diziam, não, daqui está errado isso. Eu ia lá, negociava, a gente mudava, recebia muitos deputados no meu gabinete. E hoje, rapaz, eu não vejo nada. Tem uma TV Assembleia que poderia estar mostrando coisas, não vejo. Eu sinto uma frustração em relação a isso. O que você acha disso? Doutor Mário, a Assembleia ainda é um lugar muito importante para a sociedade baiana, mas o que tem, na minha opinião, o que mudou, na verdade, foi a dinâmica da comunicação. Antes, os grandes debates eram feitos na tribuna da Assembleia Legislativa. O parlamentar, para poder fazer com que a sua opinião pudesse chegar à população, para aquelas pessoas, atingir uma massa populacional, ele precisava subir à tribuna da Assembleia, estar ali no plenário. Por quê? Porque a imprensa escrita ia fazer aquela cobertura, a imprensa de audiovisual ia fazer aquela cobertura. Sim. E você conseguia repercutir, fazer reverberar a sua opinião. E hoje não há essa necessidade tão premente. Por quê? Porque esse aparelhinho de celular aí ocupou, e as redes sociais ocupou esse espaço. Nós estamos aqui num estúdio de rádio que é completamente diferente do que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Hoje a gente não só faz a comunicação através do áudio, mas através do vídeo, posta e transmite ao vivo pelas redes sociais. Então, assim, o parlamentar hoje utiliza também dessas ferramentas, e o plenário perdeu um pouco desse peso.
Basta você acompanhar as sessões na Câmara. Você estava há pouco entrevistando o senador Jacques Wagner, né? Essa polêmica aí da rejeição do Jorge Messias para o STF, e você observa que durante a votação e a discussão para a rejeição que terminou sendo de Messias, todos ou quase todos os parlamentares que estavam ali no plenário do Senado Federal estavam com o celular na mão, fazendo transmissão ao vivo para suas redes sociais, gravando vídeo para suas redes sociais. Então, o plenário termina perdendo essa força, porque o parlamentar, ao invés de estar ali prestando atenção no que o outro está dizendo, está preocupado em fazer um corte para postar em sua rede, em buscar uma fala de 30 segundos que possa gerar engajamento, que vá polemizar, para que ele ganhe likes, para que ele ganhe views. Então, a força do plenário termina se esvaindo na questão da discussão, né, das propostas legislativas e da discussão das políticas públicas em si, porque sai do plenário esse debate e vai para a rede social, né? Então você termina perdendo essa qualidade do debate no plenário da Assembleia e das outras casas legislativas de uma forma geral, não só da Assembleia. A gente percebe esse fenômeno também aqui na Câmara de Vereadores de Salvador, né? Que as discussões e as sessões plenárias não são mais tão intensas, tão acaloradas, tão aprofundadas como eram no passado, né? Mas o trabalho, pelo menos nas comissões da casa, né, é uma parte que eu gosto. A imprensa até às vezes brinca e fala: Vitor Bonfim é relator maior, é o único relator das matérias na Assembleia, mas é uma parte do trabalho de deputado que me atrai, que eu gosto de estar ali, de estar realmente acompanhando, de estar vendo se um plano plurianual que chegou na casa está realmente pertinente, está compatível com o orçamento do ano anterior, se está casando, se as políticas públicas que estão previstas naquele plano estão de acordo com a previsão orçamentária do ano corrente. Então, esse debate realmente alguns parlamentares gostam de fazer, que é o meu caso, mas eu tenho visto que as redes sociais têm atrapalhado muito o funcionamento da casa nesse tocante. É uma forma de ver, eu não concordo muito com você, mas acho que tem que levar em consideração o que você fala. Por exemplo, a Câmara Municipal hoje começa a discutir um plano municipal de segurança. Exato. É um ponto fundamental, não é? A Câmara Municipal tem manifestantes que vão lá, na Assembleia tinha, hoje não tem. A Câmara Municipal tem até troca de soco, que não é desejável, mas E a Assembleia, Vitor, eu acho assim, morta, sabe? Eu não vejo problemas sérios, né, que atingem a gente, até a Bahia, que serem discutidos de uma forma que tenha uma oposição que diga: olha, isso que Jerônimo está propondo está errado, não sei o que, vocês defendam. Parece que houve uma acomodação. E nem o fato de existir uma TV Assembleia, que eu até defendia muito, hoje eu não vejo nenhuma razão para isso. Eu não sei custo. Você não vê, você não sente. Então você não atrai nem a imprensa, porque antigamente todos os jornais, TV e rádio tinha correspondente na Assembleia, lotado acompanhando. Agora mandar acompanhar o quê? Eu me lembro que tem até aí um faraó que virou uma múmia paralítica que diz, enche o pé, foi eleito 14 vezes o melhor pela imprensa. Pela imprensa. Hoje nem isso, se tiver tudo pro forma. Eu acho, rapaz, e você sendo jovem, você é candidato à reeleição para deputado estadual? Não, eu sou pré-candidato a deputado federal. Você mudou de partido. Que partido você estava? Passou para qual e por quê? Eu estava no PV, Partido Verde, fazia parte da Federação Brasil de Esperança, e na janela partidária agora eu fui para o PSB, da deputada federal Lides da Mata. Recebi o convite dela, para poder me juntar, fazer parte do PSB aqui na Bahia,
e ajudar o partido, né? Nacionalmente, os partidos políticos têm uma tarefa difícil agora nessa eleição de 2026, que é superar a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, para poder continuar existindo, né? Ter acesso a tempo de televisão, a fundo partidário, a fundo eleitoral. Então a deputada Lídice da Mata me fez esse convite e eu achei que era hora de me juntar ao PSB e dar continuidade na minha carreira política aí, agora ao lado dela. Até lá, ainda como deputado estadual, eu desejo que você ajude a movimentar mais essa Assembleia que nós precisamos. Olha, todo político é ladrão, eu não vou nem votar, eu não faço. Quem diz isso, coitado, não sabe que vai pegar o pior pela frente. E a eleição desse ano vai ser dura e importantíssima. Você concorda? Concordo plenamente contigo. Na política não existe espaço vazio. Se você não escolher, não for votar no que você entende que é o melhor, o pior vai ocupar aquele espaço. Então, as pessoas de bem, os profissionais liberais, os servidores públicos, que têm vontade de ver as coisas avançando, melhorando no país, na Bahia, na cidade de Salvador, tem realmente que vir para a política, porque o único instrumento de transformação é a política. É através da política que você tem escola melhor, que você tem hospital melhor, que você tem estrada melhor, que você tem acesso à água, que você tem uma cidade mais sociável, uma cidade que abraça realmente a população que precisa, não é uma cidade que é dividida, né, entre duas classes ou dois tipos de cidade, uma cidade da orla e uma cidade da periferia, como é o caso aqui da cidade de Salvador, né, que são duas cidades completamente diferentes, distintas, e você não vê nenhuma política pública para poder mudar essa realidade, para poder fazer a integração dessas duas cidades. E a gente que vai conhecendo um pouquinho assim, fica abismado. Recentemente eu conheci umas crianças aqui da cidade de Salvador que não conheciam o mar, não conheciam a praia, né? Incrível, né? É incrível. Pois é. É incrível isso, né? E assim, doutor Mário, só voltando um pouquinho assim nessa questão do debate dentro da Assembleia, a gente precisa realmente trazer as pautas importantes para dentro da casa, se apropriar delas e aprofundar a política. Às vezes a política termina ficando muito rasa, né? Como a gente estava falando aqui das redes sociais, tudo tem que ser definido e dito em 30 segundos, em 45 segundos, em 1 minuto, para caber num corte. E o debate fica superficial, ninguém quer tratar com profundidade dos problemas estruturais da educação. Você quer falar da qualidade do ensino médio, a partir do Fundamental 1 e 2, mas e a pré-escola? Né? Essa criança foi alfabetizada na idade correta, ela aprendeu a ler e escrever aos 6 anos de idade. De quem é a competência e a obrigação de colocar essa criança de 6 anos, 7 anos para aprender a ler e escrever? É do Estado? Não, é das prefeituras, é do município, né? Então, não adianta eu ter uma escola de qualidade com piscina, quadra coberta, laboratório de informática, de química, de física, né? Se essa criança que vai chegar nessa escola, ela não está preparada adequadamente para aprender e para usufruir daquilo que essa escola vai ofertar para ela. Né? Então, é a mesma coisa de você dar um avião para que eu possa pilotar. Você na vida você só vai andar de avião, toma meu avião aqui. Não vai adiantar nada, eu não sei pilotar avião. Né? Valeu, Vitor, foi bom te conhecer, um abraço para você, obrigado, boa sorte aí na sua vida. Obrigado, doutor Mário, pela oportunidade de estar aqui, é uma alegria imensa. Você é uma referência na comunicação da Rádio Baiana, você mudou completamente a forma de fazer a comunicação da Rádio Baiana.
Para mim é um orgulho e uma alegria estar aqui contigo hoje. Você, assim, para mim, é como uma referência, como se fosse Jô Soares, sabe? No seu programa de entrevista dele, que todo mundo tinha vontade e desejo de ir lá. Você tá me deixando muito feliz com o convite de estar aqui contigo. Obrigado, valeu. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Então tá aí, né? Então tá aí, essa entrevista, esse bate-papo bem legal, concedido ontem, né, pelo deputado estadual Vitor Bonfim, pré-candidato a deputado federal também, ao grande jornalista, né, aí essa fera aí, o Mário Kertz, lá na Rádio Metrópole, né? Muito importante mesmo. E diversos assuntos aí debatidos, né, colocado aí. Rapaz, imagine só, né, essa questão da diferença, né? Crianças que moram do lado, mas que não conhecem a praia, moram em Salvador, mas não conhecem a praia, né? Quer dizer, a questão da periferia, entre outras coisas, né? O pessoal fica realmente assim, vamos colocar atordoado, né? Assim, aquela, se impressiona, né? Olha a fala dele, né? A fala dele é o seguinte, né? Duas cidades diferentes, né? O Vitor aí criticando, né? O abandono da periferia, e diz que Salvador vive duas cidades diferentes. Então tá aí, né? Toda essa situação. Mas diversos outros assuntos, né? Inclusive essa questão dele ter sido eleito vereador pela oposição, né? Inclusive eu nem sabia, já acompanho há um bom tempo, mas não sabia, falando seriamente, né? Impressionante mesmo. Corpo é encontrado às margens da BA-148 em Brumado, né? Na madrugada desta quinta-feira 7, um cadáver foi encontrado às margens da BA-148 em Brumado. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização dos procedimentos legais cabíveis. No local, uma guarnição do 24º Batalhão de Polícia Militar já estava presente fazendo o isolamento da área. Segundo a 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, um homem acionou o Centro Integrado de Comunicações ao visualizar o corpo na região. A testemunha foi intimada para prestar esclarecimentos. A Delegacia Territorial de Brumado solicitou a realização de exame pericial necroscópico a fim de identificar a vítima e a causa da morte. O caso segue sendo investigado. Rapaz, então tá aí, né? Situação lamentável, esse corpo sendo encontrado. Vamos aguardar agora a necrópsia e também as investigações da Polícia Civil para saber realmente o que pode ter acontecido com relação a esse corpo encontrado aí na BA-148, município de Brumado. Viracopos Aeroportos Brasil assumirá no segundo semestre gestão do aeroporto de Guanambi. Uma equipe técnica da empresa Viracopos Aeroportos Brasil realizou nos dias 4 e 5 de maio, segunda e terça-feira, uma visita no aeroporto municipal de Guanambi, o Isaac Moura Rocha, no sudoeste da Bahia. A ação teve como objetivo o reconhecimento das instalações locais, conforme informou a prefeitura. A comitiva foi composta por técnicos de engenharia, consultores operacionais e o coordenador de operações da empresa, responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Viracopos em Campinas. Durante a visita, o grupo esteve acompanhado pelos secretários municipais Francisco Dalmo Viana, da Infraestrutura, Anderson Ribeiro, da Administração, além do chefe da divisão do aeroporto, Alex Cardoso. A previsão é de que a Viracopos Aeroportos Brasil assuma oficialmente a gestão do aeroporto no segundo semestre deste ano. O contrato firmado prevê investimentos de aproximadamente 86 milhões ao longo de 16 anos, por meio de uma parceria entre o governo federal e a iniciativa privada. Segundo o acordo, os recursos deverão ser aplicados obrigatoriamente nos 3 primeiros anos da concessão. Entre as melhorias previstas estão a ampliação do terminal de passageiros, que passará de 300 metros quadrados para 2.800 metros quadrados. E a expansão da pista de pouso de decolagem também será prevista a implantação do sistema PAP, indicador de percurso de aproximação de precisão, e da EPTA, Estação de Telecomunicações de Tráfego Aéreo. Com as intervenções, o aeroporto terá capacidade para operar aeronaves de maior porte, como o Airbus A320, com capacidade de até 180 passageiros. Além disso, a nova concessionária será responsável pela prospecção de voos comerciais para grandes centros, incluindo São Paulo. A concessão do aeroporto ocorre por meio da adesão do município ao programa Ampliar do governo federal. A Viracopos Aeroportos Brasil também assumirá a administração de outros 5 aeroportos que não foram arremetados em leilão realizado pelo Ministério de Portos e Aeroportos em novembro de 2025. A Prefeitura de Guanambi informou que tem prestado apoio integral ao processo de transição da gestão
entre o município e a nova concessionária. Que notícia boa, Luiz. Se realmente fizer os investimentos que estão previstos aí e fizer essa ampliação, com certeza será uma boa, né? Será uma boa. Lembrando que, nesse caso aí, ele vai ter capacidade para o Airbus, né? O Airbus 380, então já é uma boa. Eu acredito que hoje, se eu não me engano, acho que só tem para 70 e alguma coisa, né? Eu nem sei se opera aí com 72 passageiros, alguma coisa assim, enfim. Então, tem toda essa questão aí, né? Tem toda essa questão desses investimentos. A gente espera realmente que aconteça, né? Realmente a capacidade desse Airbus é para 180, né? Passageiros, e lembrando também que tem outros investimentos, inclusive com essa questão da sinalização. Vamos aguardar para ver, né? Que também, né? A ampliação do terminal de passageiros, que passará de 300 metros quadrados, né? Para 2.800 metros quadrados, né? A sinalização aí, né? Nomes técnicos, que na verdade eu nem sei direito para onde vai, mas essa questão também aí como além do Airbus, essa capacidade de 180, a concessionária será responsável pela propulsão de voos comerciais, né? Prospecção, além dos grandes centros, incluindo São Paulo, enfim, por aí vai. Então tem diversos outros assuntos aí que serão tratados, a gente espera que chegue realmente e coloque em prática. Agora 1:09, gente, Polícia Civil prende investigado por tráfico e apreende drogas durante a operação em Piatã. A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã de quarta-feira, dia 6, a Operação Lei e Ordem, no município de Piatã. A ação foi coordenada pela 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior Corpim, com apoio do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação Gaste Diamantina e a Delegacia Territorial de Piatã. De acordo com a polícia, a operação teve como alvo um homem de 38 anos investigado por tráfico de drogas. Contra ele, havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal de Piatã. Durante a ação, o suspeito foi localizado e autuado em flagrante. Nas buscas realizadas pelos policiais, foram apreendidas porções, de substâncias análogas à maconha e cocaína, além de balanças de precisão, aparelhos celulares e dinheiro em espécie, materiais que, segundo a investigação, seriam utilizados no comércio ilegal de drogas. Também foram apreendidas 2 motocicletas com indícios de adulteração nos sinais identificadores. Ainda durante a operação, os policiais capturaram um jovem de 19 anos que estava foragido após fugir há cerca de um mês de uma unidade de socioeducativa de Vitória da Conquista. Conforme a ocorrência, ele descumpria medida socioeducativa relacionada ao ato infracional cometido no início de 2024. Todo o material apreendido foi encaminhado para a unidade policial, onde os procedimentos legais foram adotados. Os conduzidos permanecem à disposição da Justiça. Agora, o que eu fico abismado é que a polícia investiga, foi constatado que é droga, tudo certinho, e coloca análogo à maconha, análogo à crack, análogo à cocaína. Pelo amor de Deus, cara. Até depois de uma investigação dessa da Polícia Civil, os caras colocaram um negócio desse. É difícil, né? Complicado, viu? 1:11, gente, CIPRV retém transporte regular de mudas de citros na BA-026 em Tanhaçu. Uma ação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária resultou na retenção de transporte regular de vegetais na manhã de segunda-feira, dia 5, então foi na terça, na verdade, da BA-026 no município de Tanhaçu. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30 durante uma fiscalização de trânsito realizada pela equipe do posto de Sussuarana. Segundo a CIPRV, os policiais constataram o transporte de aproximadamente 1.100 mudas de citros, entre eles laranja e limão, sem a devida permissão de trânsito interno de vegetais, ou PTIV, documento exigido pela legislação sanitária vigente. A carga havia saído do município de Rio Real e tinha como destino Rio de Contas. Diante da irregularidade, a equipe acionou a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, que realizou a lavratura do termo de apreensão com base na Lei Estadual 11.414, de 27 de janeiro de 2009. Ontem, conversando com um colega, ele até falou para mim assim, eu nem sabia. Eu também não. Que tinha essa questão de fiscalização de vegetais, e já é uma fiscalização, que é feita há um bom tempo. A ADAB sempre fala que faz essa fiscalização. Os viveiros geralmente não acontece porque a muda tá ali, tá parada, ela não movimenta, tá no mesmo lugar, então o índice, a chance dela pegar algum tipo de doença é bem pouco. Mas no caso desse transporte, a ADAB exige documentação, exige tudo certinho, fiscalização. Por quê? Porque eles estão preocupados com as doenças transmitidas nos citros, na laranja e no limão, no estado da Bahia. Inclusive a ADAB alertando até mesmo para doenças que
acabam vindo de fora, né? Ou seja, acabam trazendo de outros estados, então eles estão preocupados com isso aí, acabam tendo essa fiscalização. Então tem toda essa questão aí. Muita gente estranhou, mas tem sim a fiscalização de mudas de citros na Bahia. Então o pessoal que transporta já fica atento aí qual a documentação que precisa, qual que não precisa, procure a DAB, se oriente, porque pode acabar se dando mal. Essas mudas aí, se eu não estou enganado, pelo vídeo que eu percebi, parece que uma parte já foi destruída do próprio local. Então, fiquem atentos, porque pode acontecer isso aí. É feita essa fiscalização por parte da ADAB. Tá bom, gente? Vigilância Sanitária interdita cozinha industrial após denúncias de estudantes em Vitória da Conquista. Na manhã desta última quarta-feira, dia 6 de maio, portanto, ontem, a Coordenação de Vigilância Sanitária e Ambiental, a VISA, interditou uma cozinha industrial localizada no bairro Bem Querer, em Vitória da Conquista. O estabelecimento fornecia refeições para uma instituição de ensino superior na cidade e foi alvo de fiscalização após denúncias de estudantes que relataram mal-estar após consumir os alimentos. De acordo com a Visa, ao chegar ao local, a equipe constatou diversas irregularidades, entre elas a ausência de alvará sanitário, além de condições inadequadas para a produção, armazenamento e transporte das refeições. Também foram identificados utensílios desgastados e a ausência de amostras de alimentos produzidos, o que compromete a análise sanitária. Segundo o coordenador da Vigilância Sanitária, Maico Mares, a ação foi imediata após o recebimento de denúncias. Ele disse, abre aspas, hoje pela manhã nós recebemos uma denúncia informando que várias pessoas passaram mal ao consumir alimentos do restaurante em uma instituição de ensino. De pronto atendimento, a Visa começou a fazer a investigação. Viemos até o local onde são produzidos os alimentos e foi constatado que a empresa não tem alvará sanitário em Vitória da Conquista e encontramos uma situação crítica na cozinha industrial, o que resultou a interdição total do local. Os próximos passos envolvem buscar mais informações, saber exatamente quantas notificações foram feitas, quantas pessoas procuraram a rede de saúde privada ou pública e segue o processo de auto de infração contra a empresa. Para apurar os mínimos detalhes, fecha aspas, explicou. Os agentes da Vigilância Sanitária lavraram o auto de interdição e a cozinha permanecerá fechada até que os responsáveis regularizem a situação junto ao órgão competente. Enquanto isso, a investigação segue para apurar a extensão dos casos e de pessoas afetadas após o consumo das refeições, Luiz. E você sabe o que é interessante? É que a Vigilância Sanitária atuou, mas não divulgou de onde foi, né? De onde era essa cozinha? Sabe de onde que era? Segundo informações publicadas pelo G1 da Bahia, é da Universidade Estadual, viu? Da própria universidade. Universidade Federal, melhor dizendo. Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, então, esse caso ocorrido na terça-feira, dia 5, né? E segundo aí a TV Sudoeste, viu? Todos os alunos apresentaram sintomas gastrointestinais, como dor de barriga, vômitos e diarreia logo após a refeição no local. Olha, logo no início as pessoas não associaram ao RU, mas de manhã, quando todo mundo começou a falar que se sentiu mal, começaram a associar e começou a movimentação maior, destacou a estudante Sabrina Mel. Após o caso, né, alguns alunos fizeram a denúncia na instituição e outros diretamente na Vigilância Sanitária. Na quarta-feira 6, o estabelecimento foi temporariamente fechado, como você já noticiou aí. Tiveram alguns episódios anteriores que a gente encontrou pedras, parafuso. Eu já encontrei fio de cabelo. Então, acaba que se tornou algo usual, que não era para ser, contou a estudante Mariana Lopes. Uma reunião abordou o assunto ao longo do dia, com a presença da direção da instituição de ensino, representantes da prefeitura e de parte dos estudantes, viu? Ainda conforme apurou aí o G1 da Bahia, os alimentos não eram preparados no local. Uma cozinha industrial da cidade era responsável pelas 500 refeições diárias servidas no restaurante. O local foi interditado. Então, deixa eu fazer essa retificação aqui, ou seja, essa correção. A cozinha industrial foi interditada, mas ela servia alimentos para o pessoal da UFBA, né? Para a Universidade Federal da Bahia, melhor dizendo, né? A UFBA. Então, ela tinha esse papel aí de fornecer esses alimentos para estudantes e descobriram justamente através disso. Os estudantes passaram mal, acionaram a Vigilância Sanitária, acionaram aí todo, né? Enfim, e aí foi ver e estava acontecendo isso aí, né? Ou seja, não, fazendo a correção aqui que eu falei que tinha sido na universidade, não foi na universidade. Na verdade, serviu alimentos para estudantes dessa universidade, eles passaram mal e foram lá e tiveram que interditar essa cozinha industrial, então, que fazia este serviço, prestava esse serviço aí para a universidade. É brincadeira? Então tá aí, né? Rapaz, é uma loucura, viu? E você viu as fotos ou não?
Não cheguei a acompanhar. Estão lá no nosso site, viu? radioportalsudoeste.com.br. Uma loucura, rapaz. Eu vou te falar a verdade, viu? As fotos são assim impressionantes, viu? São realmente um negócio assustador, viu? Não tá parecendo ser uma cozinha, não, tá parecendo aqueles tachos que faz requeijão? Acho que é, né? Acho que nem um tacho que faz requeijão fica nessas condições. Não, aqui tá terrível, né? Tá terrível. Gente, olha, vamos dando continuidade por aqui agora no 1:18. Vereador do União Brasil declara apoio a Jerônimo após a articulação de Vitor Bonfim. A base do governador Jerônimo Rodrigues segue se ampliando no interior do estado. Em Juazeiro, o vereador Anderson da Iluminação do União Brasil declarou na segunda-feira 4 apoio à reeleição do governador em um movimento que reforça o cenário político local. A aproximação é resultado de articulação política liderada pelo deputado estadual Vitor Bonfim, que tem ampliado o diálogo com lideranças municipais em diversas regiões da Bahia. Anderson, que está em seu 4º mandato e é considerado uma das principais lideranças da Câmara de Juazeiro, mantém relação política próxima com o parlamentar. Além do vereador, outros 3 vereadores do município que não apoiaram Jerônimo nas eleições de 2022 também declararam apoio ao governador, consolidando um novo momento político na cidade. Nos bastidores, a avaliação é de que o movimento fortalece a base governista em Juazeiro e evidencia a capacidade de articulação de Vitor Bonfim, que tem atuado para construir pontes e ampliar alianças em diferentes municípios baianos. Então tá aí mais um vereador, né? Mais um, só que lá no caso ainda teve esses outros aí também, né? Que não tinha apoiado e que esses 3 vereadores que decidiram, portanto, pelo apoio ao governador, à reeleição do Jerônimo, né? TRE Bahia suspende expediente dos cartórios eleitorais nesta quinta-feira, dia 7. Os cartórios eleitorais da Bahia estão com expediente suspenso nesta quinta-feira, conforme informou a Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. A suspensão foi determinada por meio da portaria TRE Bahia número 786, de 6 de maio de 2026, publicada no Diário da Justiça Eletrônico, o DJE. Segundo o comunicado, a medida considera o esforço realizado pelas servidoras e servidores dos cartórios eleitorais nos dias que antecederam o encerramento do prazo de alistamento eleitoral, o período marcado pelo aumento significativo da demanda de atendimentos e pela ampliação da jornada de trabalho. O atendimento nas unidades deve ser retomado normalmente no próximo expediente. Muito bem, tá aí, né? Tá aí, suspendido esse atendimento, realmente, né? Também o pessoal trabalhou demais nos últimos dias, né? Inclusive os feriados, né? Até os feriados estava aí na ativa, estava trabalhando, realmente, eu acredito que merecido, né? Merecido esse descanso aí para os funcionários, tá bom? Ok, gente? Bahia lidera o número de ultrapassagens proibidas em rodovias federais do país. Olha só, hein? Que loucura. A Polícia Rodoviária Federal acendeu o alerta para o alto número de ultrapassagens irregulares registradas em rodovias federais da Bahia. Segundo dados divulgados pela corporação, o estado liderou o ranking nacional desse tipo de infração em 2025 com 30.858 autuações. De acordo com a PRF, as ultrapassagens indevidas estão entre as principais causas de acidentes graves e mortes nas estradas brasileiras. Grande parte das colisões frontais fatais ocorre quando o motorista tenta realizar a manobra em local proibido ou sem tempo suficiente para retornar à faixa de origem, atingindo veículos que trafegam no sentido contrário. Além das colisões frontais, as ultrapassagens mal executadas também podem provocar saídas de pista e colisões transversais, muitas vezes em tentativas de evitar acidentes mais graves. A polícia também alerta para o risco de motoristas que realizam ultrapassagens inseguras, mesmo em trechos permitidos, como ao tentar passar vários veículos pesados de uma só vez. Ainda conforme o balanço da PRF, em 2025 foram registrados 192 sinistros de trânsito provocados aí por ultrapassagem proibidas nas rodovias federais baianas. Os acidentes deixaram 292 pessoas feridas e resultaram em 64 mortes, colocando a Bahia na primeira posição em número de óbitos causados por esse tipo de infração. Os números de 2026 também preocupam. Apenas nos 4 primeiros meses do ano já foram contabilizados 63 sinistros relacionados a ultrapassagens indevidas, com 18 mortes registradas. Para combater essas condutas, a PRF intensificou as fiscalizações das rodovias federais do estado, autuando motoristas flagrados realizando manobras irregulares.
Sempre que possível, os condutores também são abordados e orientados sobre os riscos provocados por esse comportamento no trânsito. A multa para ultrapassagem forçada é de R$ 2.934,70, além de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Já a infração por ultrapassagem em local proibido gera multa de R$ 1.467,35 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Então tá aí, viu? Gente, pelo amor de Deus, né? É um dado assim muito triste, né? E muito preocupante também. A Bahia liderar esses números aí, né? Liderar aí esse número de ultrapassagens proibidas nas rodovias federais do Brasil, lamentavelmente também aí com um número alarmante de mortes e até mesmo também de diversos outros sinistros, acidentes e tal, e por aí vai. Gente, pelo amor de Deus, não dá. Não dá, é um negócio terrível. Tenha calma, tenha paciência, espere o momento certo de fazer a ultrapassagem. Quando for fazer, veja se tem espaço suficiente, se dá tempo realmente. Na dúvida, não vá. O trânsito não aceita a dúvida. Ou você tem certeza, é melhor nem fazer ultrapassagem. Então, pelo amor de Deus, muita consciência no trânsito, porque quando você coloca a sua vida em risco, você também automaticamente está colocando a do outro. Então, muito cuidado. Tá bom? Beleza? Vamos encerrar por hoje? Vamos. Então tá ok. Gente, olha, muito obrigado pelo carinho, companhia, sintonia e audiência. Deixa eu lembrar que mais informações você encontra lá no nosso site www.radioportalsudoeste.com.br. Fique à vontade, confira sempre atualizado todos os dias aí, deixando você muito bem informado. Tem as nossas redes sociais também, perfil no Instagram tá aí, também tá lá nossa página no Facebook. Grande abraço para você, uma excelente tarde, fiquem todos com Deus e até amanhã. Uma boa tarde e eu volto logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.